Existem virtudes, valores e princípios aqui que eu posso escolher, que estão em mim, né? E que eu tenho que acordar esses valores que estão em mim, escolher, fazer a escolha, porque se eu escolho uma virtude, automaticamente eu vivo todas, porque uma virtude puxa a outra. E olha, começando mais uma roda de significado aqui, hoje nós estamos recebendo Frei Vitório. E aí, Frei, tudo bom? Tudo bem, Fernando. Eu queria também começar com a saudação franciscana Paz e Bem, que tenhamos um bom dia e aqui uma boa conversa. Claro, com certeza. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, vindo direto ali de Itatiba, né? Pegou estrada para estar aqui com a gente, então obrigado. Nada, eu que agradeço, é sempre uma oportunidade, assim, uma boa conversa, né? Frei, nós vamos falar sobre a nobreza do amor. E eu queria entender, quando o senhor escuta a palavra amor, o que ela desperta antes de tudo? Sentimento, escolha ou prática? Eu penso que ela é tudo isso, né? Sobretudo, o amor é uma emoção luminosa. A psicologia não separa muito emoção e sentimento, mas a minha área, que é a área da teologia espiritual, faz uma pequena separação. Porque a emoção é uma força interior, e nós temos muitas forças interiores. As 6 principais forças interiores que nos movem: amor, sentimento, a mente, o corpo, a dimensão afetiva, sexual e o espiritual. São 6 forças que estão todas unidas, não dá para separar. Elas se equilibram e se ajudam. E não necessariamente nessa ordem, mas claro que a mais potente a emoção é o amor. Por que ela é uma emoção luminosa? Porque ela vai mexer com o relacional, né? Vai mexer realmente com a nossa força afetiva, né? E amor, no fundo, se a gente pensar, amor pode ser uma palavra abstrata, mas a concretude está quando eu falo eu te amo, ou eu amo alguém, eu amo um projeto de vida, eu amo a minha vida. Isso até entrou dentro do mandamento judaico, né? Que está no Deuteronômio 6, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Então é uma força que já vem de um mandato, né? É uma força interna, como amor. E é sentimento, por quê? O sentimento, diferente da emoção, é quando eu tomo a emoção, essa força interior, que eu não sou dono dela, de repente ela vem, porque nós podemos criar condições para que o amor entre em nossa vida, mas às vezes ele toma conta de nós. É como as pessoas que de repente se apaixonam, né? Não sabe como, tem aquele toque, né? Ou popularmente se diz aquele amor à primeira vista. O mundo oriental fala a fisgada do olhar, a fisgada do coração. De repente vem. Agora, o sentimento é quando eu pego essa emoção luminosa e entrego, né? Então, amor, se eu digo amor, pode ser simplesmente um conceito, mas se eu digo eu te amo, é real, é concreto, né? Então, o sentimento, esse sentir, realmente ele começa a entrar como prática, né? E o amor é a iluminação da prática. Tanto assim que São Paulo, o apóstolo, vai usar uma expressão que vai depois ganhar o mundo, que é a caritas. Ele disse que o amor é caridade, né? Quer dizer, caritas significa o amor quando ele é levado de um modo concreto no fazer. Então ele se transforma em obra, ele se transforma em gesto, ele se transforma num amoroso cuidado, né? E então ele é caritas, né? Aí você falava outras palavras, se você pudesse repetir para mim. Sentimento, escolha ou prática? Prática. Então, falamos do sentimento, falamos da prática, né? Agora, por que é escolha, né? A vida é sempre um processo de purificação de escolha. O melhor modo de escolher algo
é a partir de um discernimento. Eu gosto muito de usar a força das palavras. A palavra discernimento é do latim discernere, né? A partir do cerne, do centro, do núcleo. E aquilo que eu digo a partir da minha força interior. E como o amor é uma potência interior, uma das nossas faculdades interiores, como é a emoção, ele ajuda a purificar a escolha. É muito importante ele ser um parâmetro para dizer, olha, eu escolho você, eu escolho essa profissão, eu escolho esse trabalho, né? Porque tudo aquilo que se faz e feito por amor dá um diferencial muito grande, né? Por isso o amor é uma escolha. Mas eu considero o amor realmente o brilho da escolha, a purificação da escolha e a grande motivação da escolha. O amor é uma mística da escolha, né? Agora, é certo eu dizer que o amor ele passa a ser nobre e não só um afeto passageiro quando a gente pratica ele? Sim, porque a nobreza é uma atitude, né? É um parâmetro, é um modo de ser, de qualificar a vida, dar um salto de qualidade na vida para não nivelar a vida por baixo, né? Não viver de um modo banal, mas viver de um modo nobre. Eu trabalhei muito isso como pesquisa, porque de 1988 até 1990, eu trabalhei numa pesquisa que era o tema de uma dissertação de mestrado na universidade que eu estudei em Roma e que depois transformei num livro chamado Amor Cortês Cavalheiresco. Porque eu descobri que eles, no século XIII, eles tinham uma cultura de amor. E essa cultura de amor significava, olha, eu quero passar para o mundo um sentimento nobre em oposição a uma linguagem rude, em oposição à violência, porque era tempo de guerra, né? Então a nobreza começa a ser um patamar de valores para elevar a vida, né? Então o amor, ele entra como cultura, amor cortês cavalheiresco. E um dos aspectos do amor cortês cavalheiresco era a nobreza. Quer dizer, eu vou viver a vida de um modo nobre, né? Em tudo realizando uma presença, uma identidade, gestos, falas, né? Eles tinham até canções de amor, as canções de gesta, cantigas de amigo. Eles tinham toda uma força poética, cultural e, sobretudo, exercitavam o amor. E eles transformaram a emoção numa virtude, né? Então, por isso que o amor faz o caminho da nobreza. E a nobreza se torna um hábito, uma atitude de um comportamento vital. Agora, Frei, como é que o senhor enxerga a presença do amor ou a ausência dele nas estruturas econômicas de hoje? A economia, a palavra economia, né, é muito importante a gente entender. É uma palavra que depois entra mesmo na dimensão da questão ambiental, mas oikos, né? Oikos significa a casa. Oikos nomos significa as normas para organizar a casa. A economia, ela pode ser entendida como realmente esse jogo econômico financeiro de quem tem ou não tem, e muitos acham que ela nasce ali na organização do século XII, quando as comunes, as cidades começam a se organizar, termina o sistema feudal, onde o senhor feudal era dono do seu patrimônio e criava a sua moeda. Aí entra a cidade, entra realmente o comércio, né? E aí o sistema econômico passa a organizar a vida de venda, de troca de produtos, né? Então a economia se torna um modo de organizar
também a vida a partir de valores monetários, então de venda, de troca, e tem amor nisso? Eu penso que sim, né? Porque todo mundo que entra numa proposta de organizar a vida tem que lembrar que o amor também se organiza, né? A nossa vida não tem um modo vago de existir. Então eu penso que dentro de uma empresa, dentro de negócios, né, dentro de uma força econômica, existe amor, porque são projetos, né? Palavra linda, projeto significa proitere, lançar a vida para frente, né? E a vida se organiza, o ocupar-se se organiza e o amor também se organiza. Então, dentro da economia, há amor, porque a produção, a partilha, entra o benessere, né? Porque a produção vai gerar um bem coletivo. Agora, pode acontecer também o desamor quando o acúmulo, né? Há um acúmulo desenfreado. E o que tem acontecido hoje no mundo, né? Poucas pessoas têm um poder econômico na mão, quando muitos não o têm. Então, nesse desequilíbrio, né, econômico-financeiro, instaurou-se no mundo questões que são contrárias ao amor. Por exemplo, a injustiça, a competição, vem o ódio também, vem as conquistas de espaços, né? A conquista de terra, a conquista de bens, onde realmente às vezes o amor fica de lado para aparecer o quê? Simplesmente uma competição de opressão ou de exclusão de alguém. Então, quando isso acontece, não existe o amor. Né? Eu posso dizer também dentro dessa, desculpa te interromper, mas dentro desse raciocínio que o senhor está trazendo, que o desperdício também é um desequilíbrio e uma representação de uma falta de amor, né? Claro, claro. Até porque eu sou franciscano, né? Venho da Ordem de São Francisco, e São Francisco fez uma escolha na vida que era para ele, chamada a pobreza. Ele quis viver a pobreza, que não é uma categoria econômica. Para ele, ser pobre significa ser uma pessoa desapegada. Então, para ele, ser pobre não é não ter, que seria o contrário de ter, mas era a ousadia e a coragem de colocar tudo em comum, né? Então, nesse sentido, o importante é a capacidade da partilha, a capacidade de colocar em comum. Se a gente faz isso, né, sobra para todos, né? Então aí a vida vai fluir melhor. Talvez isso esteja faltando realmente no mundo, né? Agora, eu posso dizer que dentro da economia ao natural, o amor é um princípio ativo? Sim, né? Eu acho muito bonito o nome. Até um dia eu estava conversando com a Fabi, ela falou, repete isso, né, em um determinado momento. Instituto de Economia ao Natural, né? Quando a gente fala instituto, né, significa instituição. Agora, uma instituição, ela pode ser simplesmente um conjunto pesado de estrutura, como ela pode ser também um lugar que reúne princípios valorosos, né? Então, Instituto de Economia, nós já falamos, são as normas para que o oikos, a casa, né, a dimensão oikos da vida, a casa da existência, ela tenha normas, né, ao natural, né? E esse natural é muito interessante, porque eu estava falando da cultura cortês cavalheiresca. É interessante que o nosso mundo de hoje está reconquistando valores, inclusive até a própria Instituto de Economia Natural com o Código da Nobreza. Isso aí é um reencantamento de valores que já existiram no mundo e que precisam ser despertos novamente.
Mas no século XIII, eles tinham um princípio, que a vida estava baseada em 3 valores, né, em 3 palavras latinas: fides é fidelidade e fé. Eu sempre falo isso numa das etapas da metanoia. Uhum. Por que fides é sinônimo? Para eles não se separa fidelidade e fé. Por quê? Eu só posso ser fiel naquilo que eu acredito. E naquilo que eu acredito, eu sou extremamente fiel, porque eu sou fiel a um projeto de vida, né? Então eles tinham fides. A segunda palavra era natura, né? Natura significava o puro aberto do natural. Esse natural é a identidade. Qual é a minha identidade? Qual é o natural que está em mim, né? Então, quando se fala natural, não é questão de estar ligado à natureza. Para isso eles usavam uma terceira palavra, que era creatio, que era a criação. Então a natureza significa o natural naturado ali, em você, né? Quem você é. É a pureza do eu sou. E essa pureza do eu sou vai instaurar realmente identidades, né? Nós temos que ajudar as pessoas a encontrar o seu eixo, a encontrar o seu caminho, as setas indicativas da sua vida, para chegarem à máxima identidade de si mesmo. Sair de um lado egótico, que é o egoísmo, e partir para uma subjetividade histórica de um eu construído, né? De um humano evoluído. E aí ele chega ao melhor de si, que é isso que se chama natural, né? Muito bom, Frei. Agora eu quero chamar a Fabi, sim, que ela tem uma história do Instituto para compartilhar com você. Uma história, claro, que ajuda, igual o Frei está comentando aqui, as pessoas sim, a descobrirem quem elas são. Vai aí, Fabi. Nesse episódio de Um Instituto que Conta Histórias, eu queria trazer para vocês uma experiência que eu tive. Eu, como, né, no Instituto a gente tem o Sou Paideia, que é um programa que trabalha com o jovem, eu tenho muita informação, assim, sabe? Todo mundo acaba me indicando, vê isso que é importante, isso que é legal, isso com o jovem. O próprio jovem diz, vê isso, que isso a gente gosta muito. Tem coisas muito assustadoras, mas tem coisas também que são legais. E é importante eu entender esse universo para entender os jovens, né? E daí, uma propaganda que foi feita muito grande para mim foi uma série chamada Adolescência, que eu me preparei muito para assistir, porque na minha cabeça, e pelo que eu tinha escutado, vinha muito aquela questão de o jovem, né? O problemático e o que não tá cheio de problema, tá cheio, não sai do celular, não sai das redes sociais, enfim. E com o trabalho que a gente faz no Instituto, a gente não é contra, eu consigo entender os porquês dessas classificações, digamos assim, né? Mas a gente pensa diferente, né? A gente pensa no jovem como uma grande potência, né? E quando a gente fala de economia ao natural, é ele que vem para potencializar ainda mais a possibilidade dessa economia ao natural e de oportunidade para todos. E na série só fortaleceu muito o trabalho que a gente faz no Instituto com o jovem, que é potencializar a economia de dentro. Eu explico. A economia de dentro é aquilo que a pessoa tem dentro dela, né? Que faz parte de quem ela é. E faz parte daquilo que motiva ela para fazer as coisas acontecerem. Os valores, o propósito de vida, a vocação, né, aquilo que ela se coloca a serviço, aquilo que ela entrega para o outro, tudo isso faz parte da economia de dentro, e é esse o trabalho que o Instituto faz com o jovem ou com quem quer que seja. Então, a série vem e reforça muito essa necessidade. Então, eu diria muito assim, se você não entende muito seu filho, não tem muita coisa, não tem muito o que falar para ele diferente do que está aqui, coloca valor na relação de vocês, né? Possibilite ele descobrir os valores que vocês trabalham em família, discutam sobre valores, coloca esse vocabulário na ordem do dia, seja no almoço ou no jantar, em vez de ficar aquele jantar de parece que é uma inquisição, fez lição, fez trabalho, tirou nota, foi bem na escola, né? Sabe? Não, coloca isso na ordem do dia,
né? Senta para falar sobre valores, reúne a família para isso, para que isso fique claro. Porque hoje em dia eu não sei nem se é inversão de valores, eu acho que é ausência mesmo. E quando tem ausência de valores, outras coisas entram no lugar. E eu tenho, né, ao longo aqui das histórias do Instituto, eu vou ter outras histórias de jovens para mostrar o quanto trabalhar essa economia de dentro, potencializar o que eles têm e o que eles são em essência, é fundamental para a vida deles. Muito bom, Fabi. Obrigado por você ter compartilhado essa história aí. Eu sei que tem muitas outras histórias, porque toda vez que a gente aplica, né, o código de nobreza, tanta coisa legal, tanta coisa bacana acontece com as pessoas. Agora, Frei, eu queria entender como é que, né, essa questão tanto do natural, do amor que a gente está conversando aqui, como é que isso se manifesta nas relações humanas e nos negócios? Sim. Na relação humana, o amor se manifesta com uma força do comum. Eu sempre gosto de falar que naturalmente o amor é simbolizado até pela antiguidade, mesmo no mundo bíblico, e sobretudo na numerologia, pelo número 3, que é um número perfeito. Mas por que ele é perfeito? Porque o amor, ele é encontro, ele é aproximação, ele traz para perto, ele é vizinhança, né, de eu e tu. Ele é sempre uma grande força relacional entre eu e tu. Agora, um eu e tu, que significa um e dois, né, o dois e um, o tu a tu, ele não vai se segurar se não houver um a priori, uma prioridade. Essa prioridade é o amor, né? Quer dizer, o que segura uma relação é o amor, né? Quer dizer, eu tenho que ter um projeto de amor, de sentimento, de afeto, isso segura uma relação. Sem ele, não tem como. Por isso, o medieval chamava isso de fides. Você não... hoje, por exemplo, nós falamos assim, o marido traiu a sua mulher, ou a mulher traiu o seu marido. Não. Traiu o amor, traiu o projeto de vida maior, que é o a priori, né? Então, essa prioridade, né? E dentro dessa prioridade relacional, né, o amor não sabe ser sozinho. Ele é uma força de relação, né? Eu só queria retomar a pergunta que você fez para eu conseguir... Sim. Como que isso se manifesta nas relações humanas isso. Ou nos negócios? Isso. Então, nas relações humanas, é isso, né? Tá. É um encontro de duas pessoas que têm uma força motivadora maior que as faz aproximar. Nos negócios, significa o saber ocupar-se bem. Porque se a gente olhar a palavra negócio na sua origem de gramática histórica, ela é a negação do ócio. Né? Negócio é a negação do ócio. Então significa, eu vou criar o trabalho, eu vou criar o comércio, eu vou trabalhar a minha produção, eu vou trabalhar os meus empreendimentos para ocupar o vazio da existência, né? Então essa ocupação do vazio da existência transforma num projeto, né? Num projeto tão grande e amoroso, porque apaixona, né? O que você faz aqui é pura paixão, é uma escolha da sua vida. Então isso cria a força relacional, né? Então a relação do amor, a relação das pessoas, né, é que dão realmente brilho e convivência ao negócio. Ô Frei, agora, normalmente, dentro de uma empresa, né, os critérios de decisão
são baseados no lucro. Normalmente, certo. né? Então, vamos fazer tal coisa. Tá bom, mas isso vai aumentar quanto de lucro pra gente? Vamos apoiar tal projeto. Mas isso vai trazer quanto de retorno pra gente? Então, tudo é pensado no retorno, no lucro, o quanto aquilo vai beneficiar e tudo mais. O amor, ele pode ser um critério de decisão dentro de uma empresa? Não só pode, como deve, né? Claro que o lucro faz parte de um projeto empresarial, né? O lucro, ele faz parte dos objetivos da empresa, né? Mas é muito interessante que, com a vinda da neurolinguística, a empresa vai fazer o que o mundo, vamos dizer, das religiões não fez. Ela vai pensar, qual é a nossa missão? Qual é o nosso modo de ser enviados ao mundo do negócio, sabendo o que nós queremos. Aí ela vai buscar um mundo de valores, né? E depois a visão de futuro. Então, qualquer empresa que a gente entra hoje, está lá, muito presente. Missão, visão, valores. Isso gerou realmente uma dinâmica dentro da empresa, né? E se a missão dela realmente é gerar lucro, né? É um investimento, é realmente melhorar a vida da empresa, consequentemente melhorando a vida de todos que estão envolvidos na empresa, isso faz parte de um amor ao negócio, né? Se ela tem uma missão clara, porque a missão é o modo de ser colocado numa prática, numa dinâmica de vida. Os valores é que ela tem que realmente organizar o potencial das pessoas, né? O mundo dos princípios, o mundo das virtudes, porque a pessoa não vale pelo que ela acumula, pelo que ela tem, porque isso pode terminar, é efêmero. Por exemplo, num prejuízo, né, numa falência, é muito efêmero. Mas os valores que se criaram ali, isso permanece, né? E também o que nós queremos para o futuro, né? Então, como que realmente... eu gosto muito de uma frase que foi dita pelo já saudoso, e foi um dos grandes líderes que a humanidade conheceu, o Papa Francisco, que ele dizia, nós temos que olhar responsavelmente o nosso passado. Responsavelmente, não ficar preso a ele, mas fazer uma leitura responsável do passado. Viver apaixonadamente o presente. Esse é o nosso futuro de esperança. Então, uma empresa que ela tem princípios, ela pode sim olhar a dimensão do lucro, do faturamento, como projeto, né? Ela tem que olhar de onde que ela veio, que inspiração familiar, que herança levou a ela estar acontecendo naquele momento, mas ela tem que gerar para aquela pessoa que está ali dentro, assim, e o meu amanhã, né? O que será desse meu amanhã? Então esse amanhã tem um princípio chamado esperança, e nesse princípio chamado esperança, que entra a capacidade de sonhos, né? Não dá para você fazer alguma coisa sem você sonhar, né? Grandes sonhadores são grandes realizadores, né? Claro que eu sempre falo na ótica da minha área, que é a área da espiritualidade, porque eu sou teólogo formado em teologia espiritual, né? Então a minha função é sempre olhar o mundo a partir dessa dimensão da construção do humano, que ele tem que evoluir a partir da sua interioridade, né? Então em tudo que eu vejo positivamente isso. Então dentro de um projeto de empresa, sim, né? Está presente isso, né? Esse encontro entre o material e o transcendente. E o transcendente, né? A imanência, que é o chão que nós estamos pisando, o chão real, mas em tudo há uma superação, em tudo realmente pode haver uma grande motivação existencial, né? Agora, Frei, eu tô sabendo que nos seus encontros ou nos seus retiros, você aplica o código de nobreza. Sim. Você faz ali, né, Sim, essa faço. dinâmica toda com as pessoas que estão Sim. lá. Como é que o código de nobreza ele toca as pessoas? Toca
Pelo fato dele existir, né? Por quê? Hoje as pessoas estão meio perdidas e sem eixo, né? Porque elas são filhas, às vezes, do consumo, filhas da mídia, filhas de noticiários, elas estão muito presas aos catálogos, elas perderam a purificação da escolha, né? Porque quem escolhe por elas? Às vezes a vitrina de um shopping, né? Elas estão presentes a teorias de conspiração, acreditam muito em tudo que é notícias e de repente vem um código, né? O código é um modo de reger a vida, é uma regência. Eu, por exemplo, pertenço a uma ordem religiosa chamada Ordem dos Frades Menores. Nós temos uma regra de vida. Essa regra evoluiu, a primeira foi de 1209, depois ela evoluiu em 1221, ela teve uma mudança, e depois em 1223 foi criada uma regra definitiva. Então, desde 1223, portanto, há 8 séculos, nós seguimos uma regra de vida. Isso nos dá uma estabilidade. Então, o código não é você ficar preso na prisão de conceitos, mas é você ter a vida ancorada, né? Dizendo, olha, eu vou codificar a minha vida dentro de valores, né? Então, código de nobreza. Então, o que tem acontecido? As pessoas que ficam meio perdidas, elas são franco-atiradoras, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. De repente, ela vê uma vida codificada, né? Em poder olhar para si mesmo e dizer, olha, existem virtudes, valores e princípios aqui que eu posso escolher, que estão em mim, né? E que eu tenho que acordar esses valores que estão em mim, escolher, fazer a escolha, porque se eu escolho uma virtude, automaticamente eu vivo todas, porque uma virtude puxa a outra. Então ele escolhe essa virtude e depois, dentro do código de nobreza, ele vai colocar essa virtude em prática. Então essa virtude se transforma numa ação, né? E a beleza do código é a simbologia, né, do código de nobreza, a simbologia que ele tem que ele é uma árvore frondosa, né? Eu gosto muito de um poema que eu não vou recitá-lo completamente, apenas dizer a ideia, é de Johannes Peter Hebel, que é um poeta, um místico alemão. Ele diz, quer queiramos ou não, nós somos árvores, e que devemos, ao subir para o éter, lembrar que as raízes são profundas. Quanto mais raízes profundas nós temos, mais a gente abre-se para o éter, né? Para esse mundo paradisíaco. E o grande filósofo existencialista alemão Martin Heidegger, ele tem um texto sobre o caminho do campo, onde ele faz uma reflexão, porque quase que diariamente ele fazia uma caminhada, saía de sua casa e ia para dentro de uma trilha do campo. E ele ficava impressionado com um carvalho. Ele passava sempre em frente a um carvalho. E ele falava, mas a coisa mais encantadora do carvalho é aquilo que eu não estou vendo, que são as suas raízes, né? Então o código de nobreza faz com que o humano volte a ser radical. Radical não significa ser fundamentalista, mas aquele que cuida das raízes do ser. Ele vai olhar para o espaço da sua profundidade, onde estão os alicerces da minha vida. Então o código ajuda muito essa volta à raiz existencial. Isso dá segurança. Porque hoje há certos valores que são ditados para nós que vêm de fora, né? De fora. Mas o que a minha natura, né? O que o meu natural está construindo? O que a minha identidade está construindo? Eu sou eu mesmo ou eu sou aquilo que a sociedade quer que eu seja? Eu sou eu mesmo ou eu sou aquilo que o consumo quer que eu seja? Eu sou eu mesmo ou sou aquilo que o mercado quer que eu seja? Então o código de nobreza, ele é um retorno à profunda identidade do humano. Isso é muito importante, né? Porque ele vai trazer uma organização
de uma escolha que vai dar metas e setas indicativas para um caminho de vida que eu tenho que trilhar. Eu trabalhei muito, inclusive eu fui editor dele, porque eu fui editor por 7 anos da editora Vozes. Trabalhei com livros e autores, que foi assim um momento de muita paixão. Você que escreve, você que trabalha com isso, sabe muito bem o que é isso. Porque é algo apaixonante, porque livros são cristalizações de vida, né? E conheci muitos autores, e um deles é o Jean-Yves Leloup, que é o fundador do Colégio Internacional dos Terapeutas, em Paris, que veio ao Brasil, morou um tempo aqui, agora voltou para a França. E ele tem um livro chamado Normose, a patologia da normalidade. Então, ose significa realmente as patologias, né? Então, normose significa a patologia da normalidade. Quer dizer, as pessoas acham que ser igual a todo mundo é o que está valendo, né? Eu estive com ele no seminário, quando ele lançou esse livro em Brasília, e aí uma senhora falou, mas Jean-Yves, me explica assim no popular, o que é normose? Eu não estou entendendo, o que é uma patologia da normalidade? Ele falou, você quer no popular? Ela falou, sim, você casar com o namorado que a mãe quer. Né? A mãe quer que você case com esse aqui, né? Então, onde está o modo como a sua vida está nas suas mãos? E nesse ponto, o código de honra leva a pessoa a repensar a existência de um modo muito original, ancorado em valores, né? Eu acho que isso dá segurança. Isso dá segurança, sabe? Dizendo, olha, é por aqui que eu vou. Então, o código de honra, de nobreza, ele é uma seta indicativa para a existência. E nós estamos precisando disso. Ô Frei, agora, tudo isso que você traz, né, do código de nobreza, que o código de nobreza traz, ele dialoga com os ensinamentos franciscanos, não? Muito. Muito, até porque Francisco vem do período medieval e nós temos uma compreensão muito errada da Idade Média, porque houve uma cultura de dizer que a Idade Média é a idade das trevas, a idade da Inquisição, mas não. A palavra medieval vem de medioevo, a idade do meio. Ela não é uma idade ensanduichada entre a antiguidade, o renascimento e a modernidade. Não. E meio significa centro, núcleo. É uma idade onde o humano ele vai preparar o antropocentrismo que vem com o Renascimento. Porque na Antiguidade, tudo era baseado nos mitos, nos heróis, né? Tudo vazava numa inspiração vinda de uma mitologia, né? A Antiguidade trabalhou muito a dimensão épica da existência. Mas o humano era aquilo que os deuses queriam que eles fossem. O período medieval ele vai trazer um humano muito nítido, sabe? Que está em busca de si mesmo. Então, o que tem a ver isso com o franciscanismo? É que Francisco de Assis é um arquétipo do humano porque ele vai escolher para a sua vida valores. Valores. Eu já falei, ele escolheu a pobreza, outra a minoridade, que era a renúncia do status, né? Ele escolheu para sua vida a cortesia, baseada no código da cavalaria medieval. A cortesia significa eu vou levar em conta demais a grandeza do outro e da outra. Percebeu, humano? Ele levou em conta demais a fraternitas, quer dizer, a vida em comum, a dimensão fraterna. Ele levou em conta demais a visão de mundo que era a pensar as criaturas, que eu sou criatura entre as criaturas. Então ele dizia, eu sou irmão e irmã de tudo que existe. Então assim que ele chamava de irmão vento, irmã água, né, irmão fogo. Ele dizia que nós temos uma consanguinidade criatural com tudo, uma consanguinidade biológica. Então ele tem muito a ver com o código da nobreza, porque ele viveu o código da cavalaria medieval. Ele não foi um cavaleiro medieval por escolha. O pai dele queria que ele fosse, ele não. Mas ele segue o código da cavalaria medieval, que é totalmente baseado em valores, que o código da nobreza está resgatando.
Tem tantos, né? Eu já lembrei alguns aqui, a cortesia, por exemplo, mas eles tinham a vassalidade. A vassalidade significa ser vassalo, era ser o serviçal. Mas esse serviçal era aquele que estava na fidelidade a um projeto, mas ele era leal a alguém. Ele era um escudeiro de alguém. Ele estava sempre pronto para ser o suporte da vida de alguém. Eles viviam a cordialidade. Cordis é do coração, quer dizer, fazer com que a vida passe pelo coração. Para eles, o órgão do conhecimento era o coração, não o intelecto. Porque o intelecto traz a razão, né? A razão evolui no mundo de teorias de conhecimento, mas pode não permanecer. Agora, o que passa pelo coração toma conta da vida, toma conta da história, toma conta da pessoa toda, toma a conta do corpo. Então, eles chamavam isso de cordialidade. Eles usavam também o segredo. Segredo não é contar ou não contar. Às vezes você esperar uma vida toda uma pessoa certa para você falar para ela coisas que estão dentro do seu íntimo, porque segredo não é publicidade, mas é comunhão de alma, comunhão de vida, comunhão de projetos, né? Então, ele viveu muitas virtudes e valores. Então, isso tem muito a ver com o Código da Nobreza. E de certa forma, o Código da Nobreza é um jeito moderno de viver um mundo franciscano, que embora seja medieval, é sempre atual. Frei, agora, o que falta para a sociedade ver o amor como um valor e não como uma fraqueza? O que falta para a sociedade é não ter medo de amar, né? Eu gosto muito de uma música do Beto Guedes que ele começa assim: o medo de ser. Não, ele é o contrário, né? Ele fala assim: o medo de amar é o medo de ser livre, né? E eu acho que hoje a sociedade está com muito medo. Ela tem medo de tudo. Ela tem medo das ruas, ela tem medo da cidade, ela tem medo das pessoas, ela se esconde, né? A sociedade está ancorada no medo, e ela precisa recuperar agora a esperança, né? A esperança. E por que talvez falte amor, né? A gente tem que viver de perguntas. Será que realmente falta o amor, né? Porque isso não é uma pergunta técnica. A pergunta técnica é funcional, né? Como é que isso funciona? Para que serve? Para que usa? Não, é uma pergunta existencial, né? Como a música do Criolo: não existe amor em São Paulo. Isso é uma afirmação questionadora, porque no fundo existe, só que nós temos que procurar onde ele está sendo vivido, né? Onde ele está sendo concretizado, né? Então, realmente, o que a sociedade hoje precisa é realmente perder o medo de amar, voltar a confiar. A confiança é uma virtude medieval, está presente dentro de todos os códigos do século XII e XIII, porque confiar significa fiar junto, os fios da mesma trama. E hoje cada um está fazendo o que quer, o que pode, mas isolado, né? Porque até a tecnologia nos permite isso. Se eu tenho na mão um celular, se eu tenho na mão um notebook, se eu tenho na mão os meus aplicativos, eu não preciso mais de ninguém. Eu sozinho eu trabalho a minha vida. E então a sociedade tem que acreditar realmente que não basta viver, é melhor conviver, voltar a conviver com as pessoas, voltar realmente, fazer isso que nós estamos aqui fazendo, sentar-se à mesa e conversar mais, falar mais. Porque hoje nós estamos ouvindo muito, lendo pouco, né? Não aprofundando, talvez essa volta às raízes, né? Eu acho que não falta amor, falta o exercício do amor, porque eu venho da área da espiritualidade, e a espiritualidade, ela diz que a vida, ela é baseada na mística e na ascese. Mística significa quais as motivações mais profundas que eu tenho para viver, e ascese, quais os exercícios que eu preciso fazer
para que isso aconteça, né? Então nós temos que transformar realmente o amor, não apenas num, vamos dizer, algo romântico e distante, abstrato, etéreo, mas o amor, ele não é uma abstração, ele é alguém. Então a gente voltar de novo a abraçar alguém, abraçar uma causa, né? Amar para valer aquilo que está diante de nós, fazer tudo com muito amor, né? Desde a hora que levanta, espalhar amor em tudo que se faz, né? Quando eu espalho amor em tudo que eu faço, a vida muda, ela muda muito, porque você já está plenos de motivações, desde as mais simples, né, aquelas que estão ocultas e escondidas, até aquelas mais explícitas. Hoje é muito bonito você encontrar pessoas que são apaixonadas, né? Porque elas são criativas, né? O apaixonado é criativo. E hoje tem muita gente com medo até de criar, medo de fazer coisas diferentes, né? E o amor abraça o diferente. E o mundo hoje é plural. Hoje nós estamos vivendo uma pluralidade cultural, uma pluralidade religiosa, uma pluralidade de gênero, né? Ou você assume isso ou você está fora, né? Mas tem que viver tudo isso com muito amor. Muito bom, Frei. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Obrigado por você ter aceitado o convite e vir trazer um pouco mais sobre a nobreza do amor. Obrigado. Eu que agradeço, porque esse momento aqui é um momento muito nobre. Por quê? Porque nós temos tempo de fazer com que a palavra nos habite, né? Porque nós temos que ser atravessados pelas palavras, né? E palavras não são apenas códigos de linguagem, elas são criadoras, né? Até o mundo do Gênesis é muito bonito, quando ele diz assim, Deus disse e tudo foi feito, né? Então é preciso falar para que as coisas comecem a ganhar forma, para que elas aconteçam, né? Então eu fiquei muito feliz de estar aqui nessa conversa. Muito bom, obrigado. Viu? De nada, eu que agradeço. E você que acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal, conhecer o Instituto Economia ao Natural, você pode se tornar um parceiro, também levar o código de nobreza para a comunidade onde você está envolvido e está inserido, e lembre-se de perder o medo e viver um pouco mais o amor, pelo menos um pouquinho, cada dia a mais. Quem sabe a gente não perde aí completamente o medo e se torna até mais criativo, igual o Frei falou. Vejo você na próxima roda de significado. Tchau!